Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos para a nossa última aula do semestre, né, sobre remuneração, salário e gorjeta. Nós estávamos falando de salário, começamos remuneração, aí eu expliquei para vocês o conceito de remuneração, falamos da gorjeta, né, aí nós começamos a falar do salário. Nós tivemos uma introdução, a parte um, né, tivemos uma parte 2 de salário, né, com as características, né, do salário, modos de aferição, tipos de salário. Tivemos uma parte no salário complessivo, tivemos uma terceira parte que foi o salário in natura, né, o salário utilidade, e agora nós vamos para a quarta e última parte do salário, tá? Nós vamos concluir a nossa apostila, tá? E aí depois a próxima aula já é revisão, tá bom? Bom, nos nossos slides, quem está acompanhando, eu sempre posto aí nas aulas, na sala virtual para vocês, nós temos aí, depois que eu falei para vocês do salário in natura, que é o slide 14, o slide 15 fala de sobre-salários. O que são sobre-salários, né? Ou o que é uma verba chamada sobre-salário? Isso é uma nomenclatura doutrinária. Você não vai achar na legislação esse termo sobre-salário, né? Então, essa denominação doutrinária foi para identificar verbas que não são salário, mas que integram a base de cálculo do salário. Como assim, professor, não é salário? Não. Ah, vamos ajustar essa explicação. O que a legislação traz para a gente aqui no 457, parágrafo 1º? Integra o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais, as comissões, né, pagas pelo empregador. Está aqui. É isso aqui, ó. Integram o salário a importância estipulada, então, salário base, ou seja, além do salário base, além do piso, além do valor em dinheiro, mais as utilidades, que outras verbas poderiam integrar o salário. Essas outras verbas que não são diretamente o salário base, isso que eu devia ter dito, falei não era salário, não são o salário base, elas são chamadas de sobre-salário. Então, elas têm natureza salarial, sim, integram o salário e geram reflexo. Então, o que é sobre-salário? É a hora extra, é a comissão, né? É o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade. Então, vamos imaginar o seguinte: o trabalhador ganha lá, de salário, né? Ele ganha R$ 2.000 de salário, base, 2.000 de base. Aí ele faz horas extras, ele dá R$ 200 de horas extras. Né? Aí ele tem uma insalubridade. A insalubridade pode variar 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Vamos imaginar que é o máximo. Ele ganha 40%, o grau máximo de insalubridade, o salário mínimo dá. Nós vamos ver periculosidade e insalubridade semestre que vem. Tá? Então não se preocupa com isso agora. Então, 40% é o grau máximo de insalubridade. Sobre R$ 1.045 vai dar em torno de 400 e poucos reais. Vamos arredondar, R$ 400. Então, ele ganha 2.000 de base, salário base, R$ 200 de horas extras, mais R$ 400 de insalubridade. Então, o salário dele vai ser quanto para calcular 13º, férias, FGTS? Quanto que eu vou pegar? Os 2.000 mais as horas extras, ou os 2.000 mais as horas extras mais a insalubridade? Os 2.000 mais as horas extras mais a insalubridade, porque a hora extra e a insalubridade, elas não estão dentro do salário base, mas elas são recebidas, são pagas habitualmente, né, por algo que o empregador tem direito. Se ele trabalhou a mais, ele recebe pelas horas extras. Se ele trabalha numa atividade insalubre, ele recebe por esse adicional. E é isso que está falando aqui, ó. Integram o salário a importância fixa estipulada, os 2.457, parágrafo 1º da CLT, que eu estou lendo. 457, parágrafo 1º da CLT. Integram o salário a importância fixa estipulada, os 2.000, que é o base. As gratificações legais. O que são as gratificações legais? A insalubridade, a periculosidade, né? E no caso aí, a hora extra também, né? E as comissões pagas pelo empregador. No caso, ele não tem comissão aqui, mas se tivesse, a comissão também seria salário. Então, no caso, o salário desse empregado que ganha 2.000 de base, R$ 200 de hora extra e 400 de insalubridade, o salário dele é 2.600 para calcular 13º, férias, FGTS. Tá? Então, o que é o sobre-salário? São as gratificações, são outros direitos que o empregado recebe habitualmente, né, porque ele tem direito, ele
tem aquela verba, a lei manda que se a atividade é insalubre, ele receba insalubridade, a lei determina que se ele fizer a mais o trabalho, trabalhar além do limite, ele vai ter direito às horas extras, né? Nós vamos ver que ele pode trabalhar até 2 horas a mais de extra por dia, né? Então, esses adicionais, essas gratificações, a comissão, a doutrina chama de sobressalário, porque elas integram a base de cálculo do salário, elas têm também como base o salário, né? Então, a doutrina colocou essa nomenclatura de sobressalário. Então, eu coloquei para vocês aí, ó, o que é sobressalário? É a prestação que complementa o complexo salarial além do salário básico. É isso que eu comecei explicando. Eu falei assim, não é salário, mas integra o salário. Não é salário básico, entendeu? Então, a sobressalário está bem, é a prestação que complementa o complexo salarial, além do básico. Do básico é 2.000. A hora extra é além do básico, a periculosidade é além do básico, a insalubridade é além do básico, a adicional noturno é além do básico. Tá? Aí eu dei exemplo para vocês. Ó. São exemplos de parcela de sobressalário, as gratificações legais e as comissões. Que gratificações legais seriam essas? Né? Periculosidade, insalubridade, né? O adicional de transferência, por mais que salário condição, periculosidade, insalubridade, o adicional de transferência também é uma gratificação. Enquanto a pessoa está transferida provisoriamente, ela tem direito ao adicional de transferência e ele vai integrar o salário. A periculosidade e a insalubridade também. Enquanto ele estiver em contato com um agente perigoso e insalubre, ele vai receber e vai ser salário naquele momento. Tá? O adicional noturno, enquanto ele estiver trabalhando à noite, ele vai ter direito a receber essa gratificação pelo adicional noturno. Tá? Que é de no mínimo 20% no caso do urbano e 25% no caso do rural. Né? Então, essas gratificações a legislação traz nesse sentido, de que, olha, é possível o empregado praticar ou ter contato com agentes ou receber outras gratificações que não seja só o salário base dele. E essas outras gratificações também vão integrar o salário dele para fins de cálculo de 13º, férias e FGTS, né? E até mesmo desconto do INSS. Então, quando o empregado ganha só o base, tranquilo, ele ganha só o salário base. Agora, se ele ganha o base e hora extra, aí ele ganha o base mais um sobressalário, porque a hora extra é uma gratificação pelas horas que ele fez a mais. Né? Se ele ganha salário mais comissão, a comissão é chamada de sobressalário. Né? Isso interfere no quê? Isso quer dizer que essas verbas chamadas de sobressalário, que são além do base, mas que são salário, têm natureza de salário, integram a base de cálculo para a empresa calcular o 13º, a férias e o FGTS do empregado. Lembra que eu falei? Essa é a discussão. Entendam isso. Qual é a importância de saber o que é salário e o que não é? É o reflexo disso nas outras verbas. Então, se eu sei que a legislação me diz que as gratificações que o empregado recebe a título de hora extra, de adicional noturno, de periculosidade, insalubridade, outras mais, gratificações de transferência, se essas gratificações que o empregado recebe habitualmente durante ali o período dele, né, do contrato de trabalho, é chamado sobressalário, tem natureza salarial, então quer dizer que além do base que ele ganha, eu tenho que somar com essa gratificação, com esse sobressalário, para que eu, então, possa calcular o 13º, as férias e o FGTS dele. Então, isso que é sobressalário. Sobressalário é aquela verba salarial que é além do salário base, que complementa o salário base e que aí faça o complexo do salário todo. Lembra, se a gente voltar nos slides, lá no comecinho, deixa eu ver qual slide eu coloquei para vocês salário. Os tipos de salário, tá no slide 11, se vocês quiserem pegar. Slide 11, tá assim, ó. Salário é igual salário básico mais sobressalário. Salário básico é o que eu ganho em dinheiro mais as utilidades que a empresa me dá e não desconta, que nós vimos na aula anterior. Aquilo que é considerado salário in natura, né? Então, o que eu ganho de dinheiro mais utilidades é o básico, tá? E o que eu ganho além disso seriam os sobressalários. E faz parte do salário. Tá aí no slide 11, ó. Salário é igual salário básico. O que é o básico? É o que eu ganho em dinheiro e as utilidades, né? E o sobressalário, mais o sobressalário. Então, esse sobressalário é um complemento, né? É além do salário básico, mas eu quero que vocês entendam que o salário do empregado para fins de cálculo é o que ele ganha de básico,
que é o dinheiro mais a utilidade da aula passada, né? Se o empregador não fez certinho, então ele vai ter que pagar o valor da utilidade como salário. Então, o básico é o dinheiro mais a utilidade, mais o básico é o dinheiro mais utilidade. O salário é salário básico mais sobre salário. Então, eu preciso achar o valor do salário do empregado para calcular 13º, férias e FGTS. Então, o que eu vou achar? Qual é o valor do salário do empregado? É o que ele ganha de base. E o que é o de base? O dinheiro mais utilidade, mais a comissão, a hora extra, o adicional noturno, a periculosidade, a insalubridade, que a gente chama de sobre-salário. Então, o sobre-salário são esses adicionais, são essas gratificações, e no caso a comissão também, que complementam o salário total. Porque aí o salário total equivale ao básico, que é dinheiro mais utilidade, mais o sobre-salário. Espero que vocês tenham entendido, tá? Porque eu preciso achar como empregador qual é o salário total. O salário total é sempre o que o cara recebe de salário base, mais o que ele ganha habitualmente de sobre-salário, que é hora extra, periculosidade, insalubridade, adicional noturno, tá? Então, por isso que a gente tem que entender que sobre-salário, por mais que é um conceito doutrinário, a gente tem que entender isso aqui, ó, é a prestação que complementa o complexo salarial, tá? Por quê? Salário equivale ao base mais o sobre-salário, mais essas parcelas, essas gratificações de sobre-salário. Tudo bem? Se não entender, me manda um WhatsApp. Tá? Estou tentando ser o mais claro possível. Tá? 457, parágrafo 2º, vai falar de algumas coisas que se é salário ou não. Então ele diz assim, ó, parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro. Tá vendo? Eu já li isso aqui com vocês. Alimentação só é salário se for pago espontaneamente pelo empregador em dinheiro. Tá? Se for dado cesta básica, vale refeição, vale alimentação, se a empresa estiver escrito no programa de alimentação do trabalhador, ou se a empresa dá em dinheiro, mas com base na convenção coletiva, o valor da alimentação nunca será salário. Agora, se a empresa dá espontaneamente o dinheiro, não tem base em convenção coletiva, ela dá o equivalente à alimentação em dinheiro para o empregado, aí esse valor virá salário. Então, o que não é salário? É isso que o parágrafo 2º está falando. O parágrafo 2º está falando que ajuda de custo não é salário. O que é ajuda de custo? O cara vai viajar, vai fazer um serviço para a empresa, né? E aí eu chego e falo para ele, olha, as despesas que você tiver lá, eu vou te ressarcir, mas eu vou te ressarcir até tanto. Então você não exagera, tá? Aí o cara chega, traz as despesas, a empresa ressarce. Ou seja, ajuda de custo. Ela custeou o que ele precisou fazer em prol da empresa. Ela deu ajuda de custo, tá? Ela custeou, ela ressarciu o empregado das despesas que ele teve. Lógico que ela coloca lá um parâmetro também, para o cara não exagerar, mas ela ressarce o valor. E o que é diária para viagem? Diária para viagem, a empresa fala assim, ó, tá aqui R$ 1.000. Você tem R$ 1.000 para ficar esses 2 dias lá. É seu. Se você quiser gastar os 1.000, se você quiser gastar 500 e ficar com os outros 500, é R$ 1.000. É isso aí. Eu estou te dando de diária. Eu vou te dar R$ 500 de diária por dia. Você vai ficar sábado e domingo trabalhando lá para mim. Então tá aqui R$ 1.000 para você pagar as 2 diárias. Então R$ 500 diária por mês, por dia. Aí você se vira. Né? Então veja, a ajuda de custo eu estou ressarcindo as despesas que ele teve e posso limitar o valor. A diária eu dou um valor na mão dele, ele se vira. Ele não precisa me prestar contas. Eu dou na mão dele, é dele. Tá? Tanto a ajuda de custo quanto a diária para viagem hoje, com a reforma trabalhista, elas não são salário. Então a empresa, se o cara ganha, sei lá, 3.000 e a empresa der R$ 5.000 por mês para ele em diária para viagem, porque ele vive viajando, esses 5.000 não integram o salário. Se a empresa ressarcir para ele 3.000 de ajuda de custo todo mês, o salário dele é 3.000, e a empresa ainda ressarce mais 3.000 de ajuda de custo, que ele, né, despesas que ele tem, a ajuda de custo também não é salário. É isso que está falando aqui. O parágrafo 2º quer dizer isso, ó. As importâncias, ainda que habituais, mesmo que todo mês você ressarce as despesas, mesmo que todo mês você dá diária para viagem, né? Ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação. Só que o auxílio alimentação é vedado o pagamento em dinheiro, já expliquei. Então, eu posso dar auxílio alimentação todo mês, só não posso dar em dinheiro, a não ser que a convenção coletiva autorize. Diárias para viagem, então as importâncias ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação,
vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado. Não se incorporam ao contrato de trabalho, ou seja, não gera direito adquirido, porque eu posso parar de dar essa diária a qualquer momento, essa ajuda de custo a qualquer momento, esse prêmio a qualquer momento, e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Vocês estão vendo aqui? É essa a importância que a gente tem que entender. Por que eu tenho que saber se a verba é salário ou não? Por causa disso, finalzinho aqui, ó. Se a verba for salário, ela integra a base de cálculo do salário e gera reflexo no 13º, nas férias, no FGTS e no próprio desconto do INSS. Aqui no parágrafo 2º, o legislador está falando, olha, diária para viagem, ajuda de custo, prêmios que o empregado recebe, bônus que ele recebe, isso não é salário. Auxílio alimentação não é salário, a não ser que seja pago em dinheiro. Então o legislador está sendo bem incisivo. Olha, empresa, pode dar ajuda de custo, pode dar diária para viagem, pode dar auxílio alimentação que não seja em dinheiro, pode dar prêmio, não será salário. Né? Então, isso é extremamente importante, porque a empresa vai se apegar a isso aqui para poder se organizar. Lógico, se tiver fraude, no Olerite está lá ajuda de custo, mas é salário. Ou ele colocou um prêmio lá, mas na verdade o cara recebe todo mês, a meta é muito baixa, eles colocaram uma meta muito baixinha, todo mundo bate essa meta, né? Então todo mundo consegue ganhar se o empregado provar que aquela verba que está no limite dele, como ajuda de custo, como prêmio, como diária para viagem, é fraude, na verdade a empresa está burlando, aquilo seria salário, aí cabe ao empregado provar. Se ele conseguir demonstrar com testemunha, com prova documental, que aquela verba que está ali com o nome de ajuda de custo, de diária, de prêmio, de bônus, na verdade não é um prêmio, um bônus, uma ajuda de custo, uma diária, é salário mesmo, está ali só para a empresa não pagar encargos em cima, aí ele ganha os reflexos na justiça. Isso acontece. Muitas empresas se apegam isso aqui para fraudar. Falar, eu vou dar um prêmio para esses empregados de 300 por mês, vou colocar uma meta de venda bem baixa, e aí pronto, eu dou 300 para todo mundo, entra como prêmio, eles ganham os 300 reais e não tem reflexo em nada, porque não integra o salário. Se esses empregados provarem que esses 300 reais a empresa está fazendo desse jeito, porque, gente, o que é prêmio? Prêmio é algo que você ganha por algo extraordinário. É só você pensar quantos prêmios você ganhou na sua vida. Né? A gente ganha prêmio quando faz algo extraordinário. Agora, imagina um cara ganhar prêmio todo mês. Não é um mínimo estranho? A legislação não limita, a legislação não fala assim, tem que ser 2 prêmios por ano, 4 prêmios por ano. Tentaram, tá? Foi feita uma alteração, aí caiu junto com a parte da gorjeta que eu expliquei para vocês, tá? Foi feita uma alteração de que seriam no máximo, acho que 4 prêmios por ano, mas caiu. Então hoje nós não temos limitação de prêmio. Né? A legislação não traz aqui, a única coisa que traz do prêmio é isso aqui, ó, parágrafo 4º. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, liberalidade, que ele dá espontaneamente. O empregado não tinha direito, mas o empregador resolve dar espontaneamente, né, livremente, um valor, um bem, né, pode ser um bem, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Então a empresa pode dar em dinheiro, ela pode dar em algum serviço, sei lá, você vai ganhar um corte de cabelo, você vai ganhar não sei o quê, você vai ganhar, ou dar em bem, você vai ganhar um computador, um celular, né, quem vender mais. Então veja, você viu que ele fala no finalzinho? Em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Então, quer dizer, quando que você vai ganhar prêmio? Quando você faz algo totalmente além daquilo que era esperado, né? Então, por isso que a meta que a empresa tem que colocar para poder dar esses prêmios tem que ser uma meta alta, mas também não alta demais, uma meta alta que realmente fala, não, é possível atingir, mas o cara tem que ser bom, por isso que ele vai ganhar prêmio. Agora, se ela põe uma meta baixinha, né, todo mundo consegue, todo mundo ganha prêmio, ela está querendo fraudar. Aí esse prêmio, na verdade, é salário. Se o empregado provar isso, o valor do prêmio integra o salário. Tá? Então, veja, aqui falou quantas vezes a empresa pode dar de prêmios por ano? Não falou. Né? Nós tínhamos uma regulamentação para isso, veio nova, né? Caiu de novo, não vou entrar nesses detalhes com vocês. O que vale hoje é prêmio não é salário, prêmio pode ser dado em dinheiro, prêmio pode ser dado em bens, prêmio pode ser dado em serviço,
para empregado ou um grupo de trabalhadores que fazem algo além do normal, além do que é o normal, tá? Extraordinário. Só que não tem limitação. Então pode ser, em tese, todo mês, infelizmente, tá? Se a empresa provar que todo mês o cara batia aquela meta que já era extraordinária, tudo bem, né? Só que a empresa vai ter que ter essa convicção de que se ela for acionada judicialmente e o empregado questionar isso, olha, eu ganhava todo mês, a meta era baixa, é ela que vai ter que justificar depois, falar, olha, realmente tinha o prêmio, mas a meta não era baixa. Aí a empresa vai ter que, muitas vezes, vai atrair o ônus para ela, né? Então tem que ter esse cuidado, tá bom? Então eu coloquei para vocês aí, ó, ajuda de custo não é salário, é um mero reembolso de despesas, né? Independente do valor recebido. A diária para viagem também não é salário, tá? Diária e ajuda de custo não é salário, prêmio não é salário, bônus não é salário, nós vimos aqui, tá? Participação nos lucros da empresa. Tem uma lei, a Lei 10.101 de 2000, que diz que a empresa, está na Constituição também, no artigo 7º, inciso acho que 11 ou 12 da Constituição Federal, que diz que a empresa pode dar a participação nos lucros para os empregados, né? Então aí a participação nos lucros nos termos da lei também não é salário, tá bom? Só que incide imposto de renda. O que seria a participação nos lucros? A empresa faz um acordo com os seus empregados, normalmente ela chama uma pessoa do sindicato para poder representar os trabalhadores, conversar com os trabalhadores e entabular o acordo, um acordo coletivo, né, com o sindicato, ou com os seus empregados, mas com um membro do sindicato ali, auxiliando os empregados, ela faz esse acordo, e aí ela fala, se esse ano nós atingirmos um lucro X ou acima de tanto, né, eu vou distribuir parte desse lucro para os empregados. Em duas parcelas, né, o máximo que a lei fala é em duas parcelas, tá? Uma no semestre e a outra no segundo semestre. Mas hoje, com a reforma trabalhista, é possível negociar. Eu entendo que está lá no 611 há a possibilidade de negociar a participação nos lucros. Então, para mim, se na negociação, se no acordo tiver lá que a empresa vai dar a participação em 3 parcelas ou em 4 parcelas, eu entendo que é tranquilo, que não vira salário também, porque é possível você negociar a participação nos lucros, tá? Está lá no 611A da CLT. Então, a participação nos lucros é isso, quando a empresa resolve, né, chamar os empregados e falar, olha, se a gente conseguir no ano que vem, a meta é essa, se a gente conseguir vender tanto, eu vou pegar parte desse lucro e vou distribuir para vocês, né? Aí ela vai colocar condições, né? Você tem que trabalhar o ano todo para ganhar. Aí o TST vai lá e fala, não, se o cara for mandado embora e trabalhou 7 meses, ele tem que receber proporcional dos 7 meses que ele trabalhou, porque os 7 meses que ele trabalhou, ele contribuía para o lucro da empresa. Então o TST, na súmula 451, diz, olha, se o empregado trabalhou 6, 7 meses e foi demitido, ele tem direito à participação nos lucros proporcional. Tá? Ele não precisa trabalhar o ano todo, porque ele contribuiu para o lucro. Se quem trabalhou o ano todo vai receber integralmente a parcela ou as parcelas que forem determinadas no acordo. Isso vai ser negociado. Muitas empresas grandes fazem isso, é uma forma de você estimular os trabalhadores, né? Porque às vezes é um 14º no final do ano, né? Às vezes é uma parcela, você tem lá as férias, o 13º, e aí a empresa conseguiu ter um lucro bom, vai distribuir esse lucro, e às vezes ela consegue dar uma parcela no final do ano, né? O equivalente às vezes a um salário de empregado, tem situações que são muito boas, né? A participação do lucro. Então, não é salário, a empresa pode, então, negociar, ela tem que negociar com o sindicato isso, ou com os empregados, e um membro do sindicato representando esses trabalhadores, ela entabula um acordo coletivo, então tem que ser por negociação, né? E aí, nesse acordo, vai ter as regras dessa participação, quem vai receber, como que vai ser pago, se uma parcela, duas parcelas, né? Ou mais, a lei fala no máximo duas. E o empregado vai atingindo, a empresa atingindo aquela meta, ela vai distribuir parte do seu lucro. E o que vai acontecer só é a incidência de imposto de renda sobre essa verba. Não integra o salário, não vai refletir em 13º, férias, FGTS, nada. Mas é um plus, é um bônus para o empregado, né? É uma verba indenizatória que ajuda bastante o empregado. A empresa não teria obrigatoriedade de fazer isso. Então, se ela toma essa liberdade, né, vale a pena. Então, o que a gente precisa saber é que participação nos lucros da empresa tem uma lei específica, que é a Lei 10.101 de 2000, ela é bem curtinha, tem 6 artigos, tá? O artigo 1º e 2º que tratam mais da regra, tá? Se for cumpridos os requisitos legais, se a empresa foi lá, fez o acordo bonitinho com o sindicato, está pagando em duas parcelas, né, fez tudo certinho, não é salário, tá? Não é salário, tá bom?
A única coisa que vai incidir é o imposto de renda na parcela do empregado, se for mais do que o mínimo, né, o piso, o teto de desconto, né? Acho que hoje é R$ 1.800, R$ 1.900 mais ou menos a isenção. Se for acima disso, vai ter desconto de imposto de renda, tá bom? E o que o TST simplesmente orientou, isso talvez com essa situação da reforma trabalhista seja revisado, né? Porque se está negociado que para o empregado ter direito, ele tem que trabalhar 12 anos, a negociação tem que prevalecer, né? A negociação tem que prevalecer. Mas essa súmula do TST ainda não foi questionada. Então a gente ainda não sabe se o TST vai manter essa súmula falando não, mas se ele trabalhou 6, 7 meses, ele vai ter o proporcional sim, se o TST vai manter esse entendimento após a reforma trabalhista, ou se o TST vai falar não, agora como pode ser? Eu entendo que se for negociado que o empregado tem que trabalhar 12 meses, hoje, com a reforma trabalhista, ele tem que trabalhar 12 meses para receber a parcela. Tá? Porque quando essa súmula veio, não existia essa possibilidade de você negociar, do negociado prevalecer sobre o legislado, como está lá no 611A. Não tínhamos isso. Então, o TST nessa súmula falou, olha, se a empresa negociou, né, a negociação tem que ser nos termos da lei, no máximo 2 parcelas. Se o empregado trabalhou 6, 7 meses, ele tem direito a um proporcional. Ele não precisa trabalhar o ano inteiro para ganhar todas as parcelas ou ganhar tudo. Né? Ele pode ganhar um proporcional se ele for mandado embora com 6, 7 meses. Agora, hoje está lá no 611A a possibilidade da empresa negociar com o sindicato a participação nos lucros e prevalecer o que for negociado. Eu entendo que se a empresa negociar e 2, 3 parcelas e falar que só vai receber essas parcelas quem trabalhar o ano todo, eu entendo que isso vai ter validade, vai prevalecer. Então, no meu ponto de vista, essa súmula 451 ainda vai ser revisada, ainda vai ser analisada, porque ainda não foi questionado isso no TST, tá? Então, a gente tem que olhar com cuidado essa súmula 451, tá bom? Que mais? Prêmios, acabei de ler com vocês o parágrafo 4º, que está em vermelho, né? Expliquei o prêmio para vocês, tá? Salário família, salário maternidade não tem natureza salarial, tem natureza previdenciária, então se o empregado ganha salário família, né? Quem tem direito ao salário família, pessoal? Todo trabalhador de baixa renda, tá? Então é quem ganha em torno de R$ 1.300 bruto, mais ou menos. Tem duas faixas etárias, tem quem ganha até 800, 900 reais até 1.300 e poucos reais por mês. Né? Quem vai ter direito, então? Quem ganha ter essa faixa salarial e tenha filhos até 14 anos incompletos. Então, ele leva a certidão de nascimento da empresa, comprova que ele tem filhos com menos de 14 anos, até 14 anos incompletos. Né? Se for filhos até 6 anos, eles vão pedir a carteirinha de vacinação. Né? Se for filhos acima de 6 anos e até 14 incompletos, eles vão pedir o comprovante de frequência e matrícula na escola. E aí, se o salário dele, o bruto máximo, né, o salário bruto dele, for até 1.300 e poucos reais, eu acho, 1.400, alguma coisa assim, ele vai ter direito a ganhar o valor dessa parcela para cada filho que ele tiver até 14 anos incompletos. Mas, gente, é coisa de R$ 40, tá? R$ 40, mais ou menos, tá? Porque a ideia do salário família era que as pessoas que recebem pouco, de baixa renda, tivessem condições de ter entendeu? 1 litro de leite por dia para cada filho. Por isso que ele recebe a cota por filho, menor de 14 anos incompletos, né? Então, só que hoje dá os 40 e poucos reais, no máximo que ele vai receber. Se a renda dele é até 800, 900 reais, é 40 e poucos reais. Se a renda dele é um pouco maior, aí já baixa para 37, 38 reais por filho, né? Todo mês. Tá? Então, assim, auxilia, mas não dá para comprar 1 litro de leite com R$ 40 por mês. Não dá para comprar, acho que 1 litro de leite por dia, né? Para cada filho. Mas o salário família, então, não é salário. Tem o nome de salário, mas não é salário. O salário maternidade é o salário, a empresa paga para a empregada, né, grávida, né, que ganhou neném, mas ela abate do INSS. A empresa pega esse valor e depois desconta lá no INSS, né? Então, no final das contas, quem acaba pagando o salário família lá do INSS? A empresa paga o salário família, paga o salário maternidade, aí ela mostra que pagou para o empregado e acredita lá no INSS. Ela fala, olha, eu tenho esse crédito,
Então, quando ela for pagar o INSS dela, ela abate. Então, no frigir dos ovos, o salário família, o salário maternidade tem nome de salário, mas quem paga é o INSS, porque o INSS que vai, no final das contas, ter que arcar com isso. A empresa vai pagar e vai descontar junto ao INSS, que ela tem que repassar, né? Ela tem que repassar o INSS dela, do empregado, para a Previdência todo mês. Então, ela vai descontar isso aí, ela vai abater isso aí, tá? Então, salário maternidade, nós já falamos, 120 dias, né, o período, podendo ser prorrogado por mais 60, aí vai depender se a empresa está inscrita no programa Empresa Cidadã, se a empresa tem imposto de renda sobre o lucro real, né? E o salário família, filhos até 14 anos incompletos, né? E tem que ter baixa renda, tem que ser um trabalhador de baixa renda, tá? Então esses dois não tem natureza salarial. O Vale Cultura eu já comentei com vocês na aula passada, quando eu falei de salário natura, né? O Vale Cultura é em torno de no máximo R$ 50, tá? É um cartãozinho verde que algumas empresas dão, a pessoa poder ir no cinema, ir num teatro, ter acesso a algumas coisas culturais, a jornais, revistas, né? Ter acesso à cultura, tá? Então, ele também é verba indenizatória. Lá no artigo 458, parágrafo 2º, diz que a empresa pode conceder e não integra o salário. Então, Vale Cultura não é salário, tá bom? Salário família, Vale Cultura, né? O 467, parágrafo único, o 467, caput aqui, da CLT, parágrafo único, quer dizer o seguinte: quando a empresa, tá, manda o empregado embora, ela tem que pagar as verbas decisórias. A gente vai ver essas verbas no semestre que vem, tá? Os tipos de rescisão, né? Esse 467 está dizendo o seguinte: que a empresa, se ela não pagar as verbas rescisórias, se ela não pagar, se ela não pagar as verbas rescisórias do empregado, e o empregado entrar na justiça, então a empresa mandou ele embora, não pagou as verbas rescisórias, o empregado entrou na justiça. A empresa tem até a primeira audiência para quitar as verbas rescisórias que ela não pagou, que são incontroversas, com esse empregado. Se ela não pagar essas verbas rescisórias incontroversas quer dizer indiscutíveis, que são devidas, que ela não pagou, se ela não pagar até a primeira audiência do processo trabalhista, vai incidir uma multa de 50% sobre o valor dessas verbas rescisórias que ela devia e não pagou. Então, se ela tinha que pagar lá R$ 5.000 de verba rescisória para o empregado, ela não pagou, aí ele vai entrar na justiça. Se na primeira audiência ela não pagar esses 5.000 que são devidos, que são incontroversos, que ela não conseguiu provar que pagou, né? Se ela não conseguir pagar na primeira audiência, vai incidir uma multa de 50% sobre os 5.000. Ou seja, ela vai pagar no final os 5.000 mais R$ 2.500, ou seja, R$ 7.500. Então, pessoal, essa multa do 467 é uma multa para a empresa que, ao mandar o empregado embora, ou quando tiver uma rescisão do contrato, não quitou todas as verbas decisórias com o empregado. Aquelas verbas decisórias que ela deixou passar, que ela não quitou, se o empregado entrar na justiça, ela vai ter até a primeira audiência para quitar. Se ela não quitar na primeira audiência, vai ter uma multa de 50% sobre o valor dessas verbas decisórias que deveriam ter sido pagas e não foi. Tá? Qual que é a discussão aqui? A Fazenda Pública paga essa multa ou não? Né? O parágrafo único do 467, se vocês forem olhar aí, não vai existir. Né? Tem várias CLTs que não trazem, que esse parágrafo único já caiu, que a medida provisória que trouxe perdeu validade, então o parágrafo único não vale. Mas caiu numa prova de OAB, pessoal, essa pergunta. Porque o parágrafo único diz que a Fazenda Pública, as suas autarquias e fundações, são isentas dessa multa do 467. Entendeu? Só as empresas normais, privadas, que teriam que pagar. A massa falida é isenta, mas não está no parágrafo único, tá? A massa falida está, acho que na súmula 388. Na súmula 388 do TST fala que a massa falida, quando ela é processada, ela é isenta de pagar essa multa. Tá? Massa falida, ela faliu, realmente não tem dinheiro, então ela é isenta de pagar essa multa. E o parágrafo único do 467 que existia falava que a Fazenda Pública também era isenta dessa multa. Só que esse parágrafo único existiu por uma medida provisória. E a medida provisória caiu, não foi votada. E aí, então, ele deixou de ter validade. Mas o judiciário continua aplicando como se o parágrafo único não tivesse perdido a validade. Ou seja, se a gente for fazer uma pesquisa na jurisprudência e até mesmo no exame da ordem, se te perguntarem se a Fazenda Pública
tem que pagar a multa do 467, ou seja, se a Fazenda Pública está devendo verba rescisória para os seus empregados e na primeira audiência ela não paga, se ela tem aplicação dessa multa, a resposta é não. Ela é isenta dessa multa, ela não tem que pagar essa multa. Caiu 2 vezes em OAB, né? E na jurisprudência você tem visto, você vai pesquisar, você vai ver que eles vão falar, a Fazenda Pública é isenta da multa do 467 da CLT. Existe uma outra multa que é do 477, que a gente vai ver depois. Essa do 477, a Fazenda Pública não é isenta, não. Na súmula 69 do TST está falando aí, né? A multa do 477 é porque quando manda a pessoa embora, né, o empregador rescinde com o empregado, a empresa tem 10 dias da extinção para pagar as verbas decisórias. Se a empresa não pagar em 10 dias, tem multa de 1 salário. O empregado tem direito à multa de 1 salário. Então são 2 multas. A do 477 é uma multa, assim, mandei o cara embora. Eu tenho que pagar as verbas decisórias até quando? Até 10 dias após a extinção do contrato. Após o último dia do aviso, após a demissão. Eu tenho 10 dias como empregador para pagar. Não paguei em 10 dias, multa de 1 salário para o empregado. O valor de salário dele. Aí ele vai entrar na justiça. Entrou na justiça, eu tenho que pagar na primeira audiência as verbas decisórias, mais essa multa do 477. Né? Porque eu não paguei as verbas decisórias e já tem essa multa de 1 salário para pagar. Se eu não pagar na primeira audiência as verbas decisórias e essa multa do 477, vai incidir outra multa, que é essa de 50%. Então, o empregador que não paga as verbas decisórias do empregado, o empregado entra na justiça, ele acaba tendo que pagar 2 multas. Uma porque ele tinha que ter pago essas verbas 10 dias, até 10 dias da extinção do contrato. Então já incidiu 1 salário de multa para o empregado. Aí é o valor do salário. E agora, quando o empregado entrou na justiça porque ele não recebeu as verbas decisórias, a empresa tem que pagar até a primeira audiência todo o valor das verbas decisórias, mais a multa do 477 de 1 salário. Se a empresa não pagar na primeira audiência, vai incidir outra multa de 50% em cima de todo o valor das verbas decisórias. Então, essa multa do 477, a Fazenda Pública tem que pagar. Se a Fazenda Pública não tem uma rescisão para ela pagar, ela não pagou em 10 dias da extinção, ela tem que pagar a multa de 1 salário para o empregado. Mas o entendimento da OAB e da jurisprudência é que a do 467, que é quando o empregado entra na justiça, a empresa tem até a primeira audiência para pagar, né, sob pena de ter multa de 50%, o entendimento que prevalece é que a Fazenda Pública é isenta dessa multa do 467 da CLT, do 477 não, tá? Dúvidas, mandem no WhatsApp. E agora, a última parte. Último desconto. Nós já falamos. Um monte de descontos. O que é de descontos? Desconto está no 462 da CLT e desconto, gente, é para saber o seguinte. Não é possível descontar nada do salário do empregado. O salário é intangível, lembra? É irredutível, salvo negociação coletiva. Então, não posso fazer isso. É vedado realizar qualquer desconto no salário do empregado. Salvo quando a lei autoriza, vale transporte. Se eu der alimentação, posso descontar, eu tenho limite, que nós já falamos. Se eu der moradia, eu também posso descontar, dentro do limite que a lei determina. Quando a lei autoriza, eu posso descontar. Ou se for adiantamento de salário, ele pediu um vale, eu vou descontar, né? Porque ele adiantou o salário. Então, no caso de adiantamento de salário, no caso da legislação prevê, ok, tá? Agora, fora isso, não pode descontar. Aí a legislação fala assim, no caso de o 462 da CLT, tá assim, quer ver? Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto. É vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado. Não pode. Salvo quando este resultar de adiantamento, de dispositivo de lei ou de contrato coletivo. Esse de contrato coletivo aqui você ignora. Convenção coletiva não pode determinar desconto do salário do empregado, não. Nem de contribuição sindical. A STF já falou isso, tá? Convenção coletiva não pode determinar desconto em salário do empregado sem anuência dele. Tá? Desconto do salário do empregado é só quando a lei autoriza, né, ou ele, empregado, autoriza, né, ou se for adiantamento de salário. A convenção coletiva, os sindicatos não podem negociar um desconto no salário do empregado sem autorização dele. Tá? Isso já é pacificado no Supremo. Tá? Inclusive agora após a reforma trabalhista. Por quê? Porque a contribuição obrigatória, aquela de um dia no ano, caiu, passou a não ser mais obrigatória. E aí os sindicatos queriam impor que os empregados pagassem, e as empresas fizessem um desconto.
que o Supremo falou? Não, não, não. Qualquer contribuição para o sindicato, qualquer uma, qualquer contribuição que o empregado vá fazer para o sindicato, ele tem que autorizar. Não se pode, por negociação coletiva, determinar desconto do salário do empregado. A vontade coletiva não vai prevalecer sobre a vontade individual do empregado. O empregado tem que autorizar o seu desconto. Não é se você não vier aqui para trazer cartinha para mim, eu vou descontar. Não, não, não. Não existe isso. Tá? Se você trabalha e você tem salário, o sindicato está descontando e você não autorizou, você pode ir lá questionar. O Supremo deixa claro, para descontar qualquer coisa no salário do empregado, em relação à contribuição sindical, contribuição confederativa, taxa de associação sindical, taxa de reversão salarial, aí tem um monte de nome para essas taxas. Tem que ter autorização do empregado. Se o empregado não autorizar, ele vai entrar na justiça e vai pedir de volta, e a empresa que vai ter que devolver. Então a empresa tem que ter esse cuidado. A empresa que tem que perguntar para o empregado se ele autoriza o desconto. Porque depois ela que vai ter que devolver. Então tem que estar atento com isso. E eu coloco para vocês isso aí, tá? Que é o J17, ó, artigos 545, 578, 579. Todos esses artigos em vermelho aí são artigos que dizem que a contribuição sindical, tanto a patronal, se o patrão quiser contribuir com a empresa, com o sindicato patronal, quanto a do empregado com o sindicato profissional, tem que ser autorizado por eles. O patrão tem que autorizar o desconto para poder o sindicato patronal descontar dele, e o empregado tem que autorizar o desconto para que a empresa faça o desconto do salário e repasse para o sindicato profissional. Porque é assim que é feito. O empregado autoriza, a empresa desconta e repassa para o sindicato profissional. Se o empregado não autorizou, a empresa não pode descontar. Senão ela que vai ter que devolver. Porque ela está descontando. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Tá bom? Pessoal, desconto. Quando a lei não prevê e quando não é adiantamento de salário, tem que ser autorizado pelo empregado. Sempre o empregado tem que autorizar. Olha, os três requisitos. A lei não prevê o desconto e não é adiantamento de salário. Eu contratei um trabalhador, é motorista. Eu quero que ele, se ele tiver multa, que eu desconte dele. O que eu faço? Todo prejuízo que o empregado der intencional, se for dolo intencional, o empregador pode descontar dele sem autorização dele, porque houve um prejuízo intencional. Mas aí depois o empregador tem que provar que houve dolo. Agora, se houve culpa, se o empregado gerou um prejuízo e foi culposo, a empresa pode descontar desde que o empregado tenha autorizado previamente, antes de acontecer o prejuízo, por escrito e sem coação. Então, se eu contrato um motorista e ele vai dirigir para mim e eu quero que ele já saiba que se ele tomar multa vai ter desconto dele, eu tenho que colocar no contrato uma cláusula por escrito, deixando claro que ele já está autorizando esse desconto no caso de multa com o veículo que ele está usando. Ele vai assinar e vai autorizar expressamente para mim. Então, uma autorização prévia, por escrito e sem coação. E sem coação. Tá? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque as empresas, às vezes, o cara gera um prejuízo, ela quer descontar. Ela quer descontar, mas ela não pegou a autorização prévia por escrito dele. Né? Então, e tem que ser sem coação, não pode pressionar. Tá? E para nós, gente, não tem diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Para o direito do trabalho, ou é culpa ou é dolo. Teve a intenção deliberada, o cara realmente quis gerar o prejuízo, é dolo. Se não ficou claro que houve intenção deliberada, ele foi imprudente, negligente ou imperito, ele, né, passou, enfim, ele passou no sinal vermelho, mas ele não ficou claro que ele queria gerar o prejuízo. É culpa. É culpa. Sempre o judiciário vai ver assim, houve intenção mesmo clara, deliberada, é dolo. A empresa pode descontar sem autorização. Não ficou clara a intenção deliberada, então é culpa. Então a empresa só podia ter descontado se ele tivesse autorizado previamente, por escrito e sem coação. Ah, professor, mas aí ele gerou prejuízo, não tem autorização prévia agora. Você faz um adendo, um aditamento no contrato, e a partir daquele momento, você não vai descontar então o prejuízo, porque ele não tinha autorizado, a partir daquele momento, ele autoriza, nas próximas que ele praticar, o desconto. Entendeu? Então aí você vai ter que perdoar esse primeiro prejuízo, mas já faz um documento que os próximos que ele gerar, ele vai já autorizar o desconto. Foi prévio, por escrito e sem coação. Tá bom? Então, desconto é isso, tá?
O 462, o parágrafo primeiro é isso, essa explicação que eu coloquei para vocês, tá? Não fala bonitinho assim, ele fala em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que essa possibilidade tenha sido acordada, então no caso de culpa, né? Ou na ocorrência de dolo do empregado. Então, na ocorrência de dolo, não fala que tem que ser acordado, tá? Se olhar aqui, ó, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que tenha essa possibilidade sido acordada. Ou na ocorrência de dolo do empregado. Ou seja, quando ele fala ou na ocorrência de dolo, o dolo não precisa ter acordo, não. Só vai ter acordo no caso de culpa. Ou seja, no caso de culpa, tem que ter pego autorização prévia por escrito e sem coação do empregado. É a súmula 342 com a OJ 160. Tá bom? Ah, o empregado quer ter plano de saúde. Ele autoriza o desconto. Aí você desconta e repassa o plano de saúde. Ah, ele fez um empréstimo consignado do salário. Ele autoriza e você vai fazer o desconto. Só que lembra, você tem que cuidar como empregador, que o empregado pode comprometer no máximo até 70% do salário dele, porque 30% no mínimo tem que ser dado em dinheiro, né? Então, se o empregado quer que desconte o plano de saúde no salário, empréstimo consignado no salário, ele autoriza a empresa a fazer isso, a empresa vai, então, permitir o desconto e repassar para o credor, tá bom? Mas tem que tomar cuidado com o limite de comprometimento do salário, que é até 70%, tá? Aí, eu fiz a pergunta aí, multa de trânsito por atravessar sinal vermelho. Dolo ou culpa do empregado? É culpa. Não tem como você. Se você provar que ele passou porque quis, tinha uma câmera no carro que você colocou lá, e ele falou: vou furar o sinal vermelho para te lascar. Aí tudo bem, aí é dolo. Mas se não tiver, como é que você vai provar que ele quis passar no sinal vermelho? Todos nós cometemos esses erros, todos nós, dá o laranja, você vai e dá vermelho. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, em regra, tá? Em regra, a interpretação que se tem é que quando o empregado toma uma multa porque passou no sinal vermelho por um excesso de velocidade, em regra, presume-se que é culpa, tá? A empresa tem que provar a intenção deliberada. Se a empresa provar a intenção deliberada, aí sim ela vai descontar sem a anuência dele. Então, aqui é dolo ou culpa? Em regra, é culpa. A empresa deve ou não descontar? Depende. Se ela já tem autorização, ela pode. Se ela não tem autorização, ela não pode. Porque sem autorização, só se ela provar que o empregado agiu de forma dolosa, intencional. Certo? Pessoal, qualquer dúvida vocês mandem no WhatsApp. Eu acho que era tudo que eu queria falar nesse semestre, tá? Trazendo os artigos, os slides para vocês, mostrando na lei, dando exemplos, explicando, né? Foi bastante conteúdo. Então, na próxima aula eu vou fazer uma revisão, vou gravar uma revisão para vocês também, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem para mim no WhatsApp, nos nossos horários de aula, tá bom? Até mais, um abraço. Eu não vou desejar até o próximo semestre, porque ainda tem a revisão e tem a prova. Mas no próximo semestre a gente vai voltar com as aulas, né? Talvez ainda volte com um pouquinho de aula online, mas depois a gente já, se Deus quiser, vamos ter encontros presenciais, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos.